tarde a todos, bom dia, boa noite, independentemente do fuso horário que se encontram. Eu sou Tasmed Machado, estamos aqui para apresentar o nosso mais recente projeto, que é o nosso podcast Agir de Deus. O nosso episódio número 1, eu trouxe para nós, para nos falar um pouco da sua vida, da sua trajetória. É uma mulher de Deus, alguém que tem sido usada fortemente, quer seja aqui no nosso país e nas nações. Atualmente vive em Lisboa, Portugal, onde tem o seu ministério e vem ajudando almas a serem ganhas para Jesus. E o nome dela é Profetisa Glória de Jesus. Seja bem-vinda, Profetisa Muito Glória. obrigada, Sérgio Tasmete, muito Nós obrigada. agradecemos pela visita e pelo aceitar o nosso convite, sobretudo. Muito obrigada. Deus Correto. abençoe. Certo. Profetiza a glória de Jesus. Diga-me lá, para quem nunca te ouviu antes, quem é a profetisa a glória de Jesus no secreto, fora dos dons, fora da vida ministerial ou fora dos dons por trás do púlpito? Quem é a profetisa a glória de Jesus? Sou uma senhora, né, de 42 anos, mãe, esposa, trabalhadora e empreendedora também. Amém, amém, amém. E profetiza, diga para quem nunca te ouviu, para quem te vê pela primeira vez, eh, o que é ter sucesso na vida? Hoje nós vemos e verificamos que muitos associam sucesso a muitas das vezes obter coisas rápidas, muitas das vezes em querer fazer já, fazer no momento. Qual é a visão da profetisa de sucesso? Para mim, hoje, que estou em Cristo Jesus, eu tenho uma visão de sucesso diferente de há 10 anos atrás, né? O sucesso as pessoas definem por ganhos, né? Ganhos ou títulos. Para mim, hoje, sucesso é ter Cristo na sua vida. Eu posso explicar isso por quê? Correto, Porque eu também, antes, vivi no mundo e para mim também tinha uma definição de sucesso que era ganhar coisas. correto, Hoje, depois de passar pelo processo, né, eu entendo que hoje o sucesso para mim é ter paz e Cristo na sua vida. Porque se você tem paz e tem Cristo na sua vida, tudo que você for fazer para obter algum outro tipo de sucesso que não seja em Cristo Jesus, se não tiveres Deus, então você não tem sucesso. Então, para mim, hoje a definição de sucesso é ter Cristo na vida. correto, profetiza. Profetiza, diga-me lá, nós, no contexto de hoje e nos dias de hoje, nós temos visto muitas pessoas que de uma ou de outra forma eles querem buscar a Deus, Uhum. mas não conseguem tê-lo por falta de direção. Ou seja, muitas pessoas buscam a Deus, mas eles têm uma visão de Deus, aquilo que a gente aprendeu de criança. Ou seja, nós crescemos sabendo que existe um Deus, sabendo que Uhum. existe Deus, alguém que a gente não conhece, Uhum. alguém invisível e alguém que faz todas as coisas. É. Mas, muitas das vezes, nós ouvimos falar de Deus e não conhecemos de Deus. Como é que nos pode dizer ou nos ajudar para aqueles telespectadores que não conhecem quem é Deus Uhum. na vida deles? Como é que a profetisa pode nos ajudar com essa pergunta? Bem, eu vou passar aquela que é a minha experiência, né? Correto. Qualquer um de nós, né, crescemos numa família e seguia uma doutrina. A minha família, a doutrina era católica, né? E eu achava que, e a Bíblia diz que a pessoa tem que estar na igreja com seu pai e a sua mãe lhe indicou. Porém, eu estive lá, fiquei o tempo todo, desde a minha tenra idade, mais ou menos até os 25 anos. Mas depois dali eu comecei a ter algumas questões internas
que eu não encontrava dentro do catolicismo, né? Certo. Não estou a dizer sobre religião, estou a dizer sobre intimidade com Cristo. E então eu senti no meu espírito, né, que eu devia ter um encontro pessoal com Cristo, né? Certo. Porque eu anteriormente, quando miúda, eu já buscava esse Deus que me foi apresentado, só que eu queria ter experiência, que era aquela coisa de tu falares com Deus e você sentir a resposta diante da tua situação que estavas a viver. E eu Certo. tive, por acaso eu tive essa experiência, que era uma vez que eu me sentia mal na casa dos meus pais, na Vida Brasil, e eu falava, né? Falava com Deus, Senhor, por favor, se tu existes, eu fui a uma janela, como temos aqui janelas, eu fui a uma janela e falava para os céus, Senhor, se tu existes, por favor, faça com que essa dor pare. E tão logo eu acabei de falar, demorou mais um minuto daquele período de dor, e aquilo passou. E então eu entendi que havia um ser lá em cima, muito poderoso, que fazia coisas que só ele podia fazer, porque eu se não estou com meu pai, não estou com a minha mãe, nem estou com os meus irmãos mais velhos, e estou a olhar para o céu e estou a dizer, Senhor, se tu existes, faça com que isso pare. E na altura aquilo parou. E eu entendi então que a minha intimidade com Deus não tinha nada a ver com que ir à igreja católica e ficar adorar uma estátua na altura. Então eu comecei a ter um contato, eu acho que ali comecei a acreditar que existe um ser acima superior que faz as coisas. Aquele período passou, eu cresci, depois casei, depois queria ter filhos e depois fui de novo à procura desse Deus. E eu comecei a entender que o que eu vivia, eu sentia que eu sofria muito, eu passava muitos problemas que não era próprio da minha idade. Certo. E então eu comecei à procura de um Cristo que fala comigo, que é um Cristo que responde, um Cristo que me explica o que é que está acontecendo. E nessa minha caminhada desse amor, né? Porque hoje eu já sei que tenho, que estava já dentro do propósito, essa minha procura por Cristo. Eu fui à procura desse Deus que fala, desse Deus que responde. E a minha intenção em Cristo nunca foi pedir nada que hoje eu vejo a pedirem, né? Tipo, pedir Certo. casa, pedir carro, pedir marido, nada de material. Certo. Era questões na minha família que eu não entendia bem o que é que se passava. Questões espirituais que hoje eu tenho termo, definição que é espiritual. Mas antes não entendia o que era e eu chorava muito, né? Certo. Eu via a destruição dos meus irmãos, estão perdidos em vícios, via a minha mãe tinha casa, perdeu, os meus tios tinham casa, vendiam, e não entendia lá muito bem. E eu era uma pessoa que me preocupo com as questões internas, tipo dos outros. Hoje o pastor conhece-me, o servo conhece-me, eu me preocupo com as questões dos outros, mas mesmo miúdo eu já me preocupava com as questões familiares. Portanto, e Certo. aquilo me fez eu chegar um pouco a ser a primeira pessoa que busca a Cristo em espírito e em verdade. Certo. Me fez ter Glória a essa Deus. intimidade com Cristo que fala, que responde, que faz. Correto. Então, profetisa, diga-me lá, quando é que começou a ver o agir de Deus na vida pessoal da profetisa? Olha, o agir de Deus, que eu comecei a ver intensamente assim, que eu tive já certeza, que eu não tive mais dúvida que aquele era Cristo. Foi numa altura que, em 2011, mais ou menos, a Angola começou a ter crise financeira. E eu e a minha família estávamos também a passar por essa crise. Tínhamos filhos menores. E eu via de novo aquilo que eu passei na infância acontecer na minha vida, né? Que é ter uma vida estável, construída, bonita, e depois ver aquilo a se desmoronar, né? A se Certo. destruir. Não estávamos a conseguir manter a casa que construímos, não estávamos a conseguir manter a piscina, tínhamos carros, os carros começaram a estragar sem explicação, eu não entendia nada. Então me foi feito um convite para que eu começasse a orar. Por acaso uma amiga minha de infância convidou-me a orar. E eu dentro da igreja comecei a sentir que a minha vida, alguma coisa acontecia. Então eu tive a necessidade de começar a orar fortemente para que Deus me explicasse algumas coisas que eu não entendia. E eu comecei a sentir o agir de Deus naquela altura, quando eu pedi a Deus que eu queria fazer um projeto que era de família, sair da Angola, emigrar.
mas eu não queria chegar lá fora como uma imigrante qualquer. Uma vez que estávamos a deixar aqui a nossa vida, uma casa grande, piscina, umas condições agradáveis, não queria chegar lá mais como qualquer um. Certo. E então, eu aí entendi que a minha vida, a partir daí, tudo tinha que pedir a Deus permissão. O que é Certo. pedir a Deus permissão? É ver se aquilo que eu quero está dentro do propósito de Deus. Não fazer mais conforme a outrora a gente fazia. Quero isso, faço isso e realizo. Não, eu aí tive que entrar em secreto, tive que entrar em oração e tive que pedir a Deus para que essa imigração fosse bem sucedida Bem-sucedida. em família. E porque fomos também com um recurso reduzido, 4 pessoas. E aí comecei realmente a ver o agir de Deus, porque eu tinha feito uma oração antes, porque eu tinha ido de férias, cheguei lá, via, isso afinal é assim, meu Deus, é aqui onde eu quero vir, é aqui onde eu quero trazer os meus filhos. E como espiritualmente eu sou um pouco assim, uma fé um pouco, uma fé louca. Eu falo Certo. fé louca, né? É Certo. quando não há nada e você acredita Acredita. em algo. E eu naquele dia fiz uma oração, estava em Lisboa, numa cidade, e eu fiz uma oração, disse, Senhor, é aqui onde eu vou voltar, é aqui onde a minha família vai ficar, é aqui onde meus filhos vão permanecer. Mas naquela viagem eu não fui com recursos, não fui com nada que me desse a entender que aquilo ia acontecer. Eu agi pela fé. E Certo. depois de 6 meses, eu posso dizer, servo, que em 6 meses nós estávamos lá em família, do jeito que eu orei, Deus assim fez acontecer. A partir daí comecei a entender que a minha vida depende de Deus. Certo, certo. Há uma diferença, né? Você depender de Deus e você andar sozinho. Então eu entendi que a partir dali, daquela altura, daqueles momentos maus que a gente passou, estar ali naquele país, naquela cidade, existe um Deus. Então eu tinha que cada vez mais ficar a depender desse Deus. Desse Deus. Não como antes eu orava, que pedia as coisas que todo mundo que é jovem, que tem 20 anos, pede. Não, eu comecei a ficar na dependência. Correto, boas. E profetiva, diga-nos lá, qual foi o processo mais difícil que Deus usou para te moldar? Essa é uma pergunta muito importante e impactante também. Não sei se também já contei a alguém. Certo. Eu tinha amigas, né? E quando eu comecei a orar sozinha. E depois eu comecei a evangelizar as pessoas que estavam ao pé de mim, as minhas amigas. Elas iam normal, eu também íamos na igreja, mas depois da igreja também depois íamos às festas, depois também íamos às discotecas. Eu costumo dizer que era um pé fora, um pé dentro. Mas depois eu tive necessidade, por causa das minhas questões particulares e individuais, de ficar mesmo com os 2 pés dentro. E essa de ficar com 2 pés dentro, porque adoeci, internei, ia perder a vida. Eu comecei a fazer umas orações, Senhor, se você me tirar dessa cama, se eu ficar melhor de novo, não vou mais ir para a festa, não vou mais para a discoteca, vou depender de ti, faz de mim o que tu quiseres. Nessa de falar, faz de mim o que tu quiseres, Deus começou a falar o que Ele quer. Ok. E nessa de Deus falar o que Ele quer, foi terrível, porque eu tinha que deixar tudo aquilo que eu fazia, andar com as Fazia. amigas, andar nas festas. E foi um momento muito difícil, porque as minhas amigas não compreenderam, não me acompanharam também. E depois Deus também me abriu a boca em profecia, então eu tive que falar uma profecia numa das pessoas que andavam comigo, e não era uma profecia daquelas que vais ganhar, vais vencer, era uma coisa íntima da vida da pessoa, do que ia acontecer, do que Deus queria para a vida da pessoa. E essa profecia fez romper os meus laços de amizade, Certo. porque nós estamos habituados a ouvir profecia de que vais ter, vais ganhar, vais receber, Vais receber. e nunca estamos à espera de uma repreensão, de uma orientação, de um conselho ou de uma coisa que não é benéfico para nós. Então Certo. aquela profecia caiu mal Para a pessoa. para a pessoa afastou-me, e era uma pessoa que eu até agora amo muito, porque faz parte também da minha família. E pronto, aquilo foi um choque entre familiares e amigos. E eu fui logo rotulada, né? Colocaram um rótulo, como podem imaginar. Eu acho que Jesus passou também essa fase
de estar a lhe acusarem, né? Porque isso, aquilo. Passei uma fase muito complicada porque eu vi aquilo tudo que eu construí a níveis da amizade a se destruir. Mas eu já entendo que estava no propósito Propósito de de Deus. Deus. Ele tinha que me romper os meus laços para que eu aceitasse da forma que aceitei o chamado hoje. Certo, certo. Ótimo, ótimo. A profetisa falou sobre profecias. É. Para quem não sabe o que é uma profecia, para quem não entende de profecia, como é que nós podemos considerar ou entender que é uma profecia? Os profetas não produzem profecia, né? Certo, Isso é talvez um mito que precisa ser desvendado. O que é a profecia? É Deus precisar ter uma cidade de falar e usar um servo para falar o que Deus quer que fale. Ele fala de muitas formas. Ele fala através da Bíblia, ele fala através do profeta e Deus também fala através de sonhos. certo. Mas para aquele que tem chamado de profeta, muitas vezes vai ser usado para que abra a boca e trazer ao povo, ao mundo, o recado de Deus. E esse recado pode ser favorável a ti ou não, mas é a vontade de Deus, é o que Deus quer falar com a pessoa, com a nação, com a empresa, com o servo, com quem for. Certo, certo. Boas, boas. Porque ele diz assim em Jeremias, Jeremias, antes mesmo de tu estares, Jeremias está no livro de Jeremias 1, antes mesmo de tu estares no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E E que como profeta te dei para as nações. Quer sonhos. dizer que nenhum servo forma um profeta. Os profetas vêm diretamente de Deus. Deus é que coloca aquele filho no ventre da sua mãe Mãe, e lhe dá o propósito de profeta, porque ele sabe para que vai usar aquele profeta. aquele Porque o profeta. profeta não é profeta para benefício próprio, não, o profeta é para servir aqueles que Deus quer que eles sirvam, que é o povo, que é o mundo, que é as pessoas. Correto, correto. A profetisa, fala, eu quero fazer uma pergunta que na verdade eu tinha que fazer mais para lá, mas eu vou fazer a pergunta. Amém. Hoje é uma profetisa, hoje faz a obra, serve a Deus sobre todas as coisas. Mas diga-me, na infância, será que um dia, na infância da profetisa, Uhum. pensou que estaria um dia a servir a Deus e a fazer o que faz? Nem pensar, Por nem quê? pensar. Por quê? Porque na minha família nunca teve um homem ou uma mulher servo. E também não era pretensões de família, por exemplo, assim, os pais, quando querem que os filhos servem ao Senhor adulto, eles colocam numa escola bíblica, eles orientam o caminho do Senhor, né? No meu caso, os meus pais eram católicos, católicos trabalhadores e não católicos assíduos, e isso também nunca teve nos nossos planos. Nós não sabíamos que vamos ter um dia que o Senhor vai levantar um servo em casa, na família. Nunca foi nem meu sonho particular. O meu jeito, desde jovem, que eu reconheço com 16, 17 anos, era empreendedora. Eu sonhava ser uma grande empresária, né? Certo. Tanto é que aos 17 anos eu comecei a fazer viagens. Eu viajei, metade dos países que eu viajei a partir dos 17 anos e sozinha. Não Sim. precisei ir com alguém que me levasse, me mostrasse. Eu simplesmente escolhia o país, fazia o programa e me deslocava, mesmo sozinha. Fui a Vinduque, fui ao Congo. Naquele tempo, estou a falar de coisa assim de 2000 e que 2007, 2008, Uau, 2006, uau. há muito tempo. Muito tempo. Então eu sonhava, né, fazer como empreendedora e empresária coisas grandes, porque eu já montei, acho que umas 3 empresas. Já tinha montado um cabeleireiro ali em frente à Igreja Universal no Morro Bento, que era o primeiro e era o famoso, aquelas coisas todas. Eu viajei no Dubai sozinha, trouxe tudo, montei, trabalhei, era um cabeleireiro já de sucesso, era o primeiro quando a Igreja Universal aí abriu. Então eu sabia, eu tinha plenamente certeza que aquele era o meu caminho. Mesmo Certo. na igreja, quando eu me converti, entrei na igreja,
eu fui lá na igreja por causa dos meus problemas, só. Certo. E mesmo quando chegava a seleção dos grupos, olha, fica participando deste grupo, eu fugia dos grupos. Fugia dos Fugia dos grupos. grupos, eu não queria estar em grupos nenhum. Eu me lembro como se fosse hoje, uma vez o meu líder convocou-me para que eu fosse moderar. Eu, aquela moderação, fiz tudo para não ir, mas ele insistiu que eu tinha que moderar. Depois, outra época, eu tive um problema que na altura o meu parceiro não conseguia o visto dele para viajar. Todos os vistos saíram, o dele não tinha saído. E eu fui falar com o líder disse, vai falar com o apóstolo, nós tínhamos que ir ao monte fazer um trabalho. Eu também fugia desse monte, mas como o problema era do parceiro, então eu tinha que lhe acompanhar nesse monte. Neste monte que eu fui só para acompanhar a pessoa que estava com problemas, Deus abriu a minha boca ali no monte. E eu comecei a profetizar sobre as pessoas que estavam no monte. E de seguida o meu líder me disse, tu foges tanto, olha o que Deus faz. Mas eu não entendia nada, nem o que é uma profecia, o que é que Deus está a fazer. Dizer, Só sei que ao subir, a sair do monte, tinha casais, muitos casais. E eles todos vieram, olha aquilo que Deus falou. Eu nem sabia que era Deus que estava a falar. falar. Era uma coisa muito nova, era uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, nunca pensei. Isso eu posso dizer, hoje eu estou a servir o Senhor com alegria e com aceitação, porque eu sei onde sair. Eu sei onde sair. Eu também não, e também já não tenho. Há pessoas que têm lugar para ir, não estão a fazer isso, vão para aqui. Eu não tenho Certo. escapatória. Qualquer coisa que eu tiver a fazer, se não fizer a primeira coisa do Senhor, qualquer coisa que eu fizer não vai funcionar. Porque eu Certo. já tentei, antes de aceitar o chamado, já tentei voltar aos negócios, fazer mil e uma coisa. O Senhor não me permitiu, porque aquilo eu podia, por mais que eu investisse, aquilo não Não funcionava. funcionava. Então eu tive que entender que Deus quer algo para mim, eu tenho que aceitar isso de uma vez por todas. Eu tive que aceitar da pior forma, numa cama do hospital, sem poder vestir, sem poder tomar banho, sem poder calçar, sem poder voltar sequer para minha casa. Eu tive que dizer, Senhor, eis-me aqui, faz o que tu quiseres, se é para ser isso ou se eu vou aceitar. Mas aquilo me foi à força, não foi uma coisa que eu fui procurar, andei nas igrejas para me profetizarem, para me ungirem. Não, não, eu nunca quis nada disso. Certo, certo. Uau, uau, uau. Que história, que história. A profetisa disse que há um tempo emigrou. Diga uma coisa, como é que é o processo de imigração num país em que não tinha lá família, não tinha lá ninguém? Como é que é isso? Como é que foi esse processo? Ah, foi a mão de Deus, que eu posso dizer. Porque primeiro foi numa altura que nós estávamos com poucos recursos. Número um, poucos recursos, e chegamos lá sem apoio de pessoas que podiam nos mostrar o caminho. Normalmente, hoje em dia, as pessoas têm sempre uma pessoa que vai lhes receber. Eu tentei fazer uma ponte também para que nos recebessem, era a ponte familiar. Não funcionou, Deus cortou. Porque Certo. quando Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele não deixa muitas pessoas ajudarem, para as pessoas não baterem no peito e dizer, fui eu que fiz. Então, na minha vida, Deus tem sido muito Ele. Por que que eu digo muito Ele? Que não tenho tido muitas parcerias, tipo ajuda para que a glória atribuísse a outro. Então, as minhas bênçãos, as glórias, eu mesmo atribuo sempre a Deus. Por quê? Porque é mesmo a mão dele. Porque nós chegamos lá, o taxista é que nos ajudou. Pelo menos o taxista é que ajudou-me a abrir uma conta. O taxista que me levou do aeroporto é que me mostrou uma casa para alugar. Então era mesmo a mão de Deus. Como é que Deus. um taxista num país diferente que não te conhece vai chegar, vai falar logo a tua situação? Olha, estou aflito, estou à procura de casa para alugar. E ele vai logo mostrar uma casa, vai logo te levar ao banco, abrir conta, dar o documento dele para vocês tratarem documentos. Deus organizou aquilo de uma forma, porque ele afinal preparou Portugal, Lisboa, para que eu Certo. aceitasse esse chamado, Amado. tinha que me retirar da Angola para lá. Uau, uau, uau. É. Profetisa, diga-me lá, para quem está aqui, Angola, e pretende emigrar, pretende ir para uma outra zona, qual é o conselho que a profetisa deixa? O meu conselho sincero e simples é:
perguntar a Deus se existe um propósito da pessoa com aquele país. Deus, eu quero fazer isso. É o teu propósito que eu esteja naquele país? Ou o Senhor tem outro país para me apresentar? Porque há uma diferença. Quando você faz as coisas com a tua vontade, quando tu fazes da vontade de Deus. Certo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita e é agradável. A tua vontade pode te fazer você perder dinheiro, tempo, chatice e tens uma vida de mendigo, aonde você vai. Certo. Por quê? Porque se você pergunta o propósito de Deus nesse projeto, nesse trabalho, nessa viagem, nesse casamento, e você tem a sensibilidade de ouvir, eu sei que muita gente pede para ouvir a voz de Deus, mas pode não ter atenção nos sinais. Os sinais, às vezes, é você tratar a documentação estar muito difícil. Isso é um sinal. E quando você está a ver que as coisas estão muito difíceis, você tem que perguntar a Deus, Senhor, será que essa dificuldade é para eu continuar ou para eu desistir? Porque quando você ouve a voz de Deus para um plano, para um projeto, para um propósito, e você consegue sentir o vai ou fica, você tem meio caminho resolvido. Certo. Nós fomos nessa imigração, em 2 anos nós estávamos estabelecidos, mas entramos na vontade de De Deus. Deus. Entramos na vontade de Deus, porque Deus fez a separação do meu meio de amizades. E essa separação tinha que ter distância, e uma distância talvez de países, Certo. né? Então, tudo que nós fomos pedindo e perguntando, ele foi nos dando aval. E fomos sentindo o aval aonde? Na facilidade de resolver as coisas. Certo, certo. Resolvemos casa, resolvemos coisa de que, por exemplo, nós compramos casa sem ter documentos. E no Uau. nosso tempo, em 2019, tu não compras uma casa no exterior sem ser residente. E nós, com a fé, com o pouco, ainda nem tínhamos nem o dinheiro de entrada, só tínhamos um sinal. Certo. Mas Deus começou a usar pessoas para nos impulsionarem que aquele sonho, aquele projeto era possível. E Certo. como eu já tenho uma fé louca, eu comecei mesmo a sonhar. Uau, uau. E as coisas foram acontecendo. Nós já compramos a casa sem documentos, sem residência. Recebemos um crédito de quase $100.000 sem residência. Isso são coisas inéditas. Então, se não tivesse a mão de Deus, nós já estaríamos de volta aqui com uma mão atrás, uma mão à Uma à frente e outra Então, atrás. o propósito de Deus na tua vida, nas coisas que você vai fazer, é mais importante que a tua vontade. Certo. É Certo. mais importante que a tua vontade. Então, eu aconselho as pessoas isso, né? Primeiro perguntarem, apresentarem o projeto a Deus. Seja qual for. Seja qual for, não precisa ser de igreja, não precisa ser de... Qual for o projeto da tua vida, Senhor, eu quero fazer isso. Essa é a tua vontade para a minha vida. E Ele vai te responder, Ele responde a nós todos. O problema é que as pessoas estão a pensar que só responde a profetas, a pastores, a servos. Não. Todo mundo que tem uma intimidade com Deus, pouca ou muita, se tem muita fé, vai ouvir, vai ter resposta através da Bíblia, através das coisas que Ele vai resolver para ir nesse caminho, vai ter resposta. Certo. Profetiza, vamos lá ver. A profetisa disse muito bem que temos que apresentar o projeto ao Senhor. É. Diga-me, quem não conhece Deus, quem é alguém que só vai na igreja, alguém que não sabe essa informação, fala, alguém neutro, alguém que só ouve falar que sabe que existe Deus, mas não conhece Deus. Como é que ele tem que fazer nesse momento, nesse caso? Eu ele quero tem- fazer um projeto, quero começar algo, eu quero emigrar, quero sair. Como é que essa pessoa pode se proceder? Primeiro ele tem que reconhecer que Cristo é Cristo, né? Não, estamos a falar na probabilidade Probabilidade dessa... numa pessoa que não é crente. Certo, uma pessoa que não é Pronto. crente. Uma pessoa que não é crente. Ele tem que cumprir os princípios. Qual é o princípio? Para alguém que não acredita, não tem fé. Porque fé é uma coisa e princípios são outra. Tem muita gente que não tem fé, mas Certo. tem muito sucesso na vida. Certo. Tem muitas pessoas que têm grandes empresas, têm grandes coisas e não acreditam em Deus. Certo, Mas eles cumprem o princípio de Deus. Qual é o princípio de Deus? certo. Para a coisa que você quer realizar. De fazer Se essa conforme. coisa precisa de meios financeiros e você não os tem, você tem que criar um produto ou um serviço
que lhe dão lucro. Certo. E se ele tem um produto ou um serviço que lhe dê lucro, ele consegue se organizar para atingir um fim. Para Certo. pessoas que não acreditam em nada, nem acreditam em Deus. Mas isso vale para todos. Vale para todos. Pois para todos. Não é porque tu acreditas em Deus que vai cair chuva de dinheiro, vai aparecer pessoas a te oferecerem coisas. Não. O princípio vale para todos, para aquele que crê e para aquele que não crê. Certo. Mas Certo. aquele que crê, a diferença é que vai ver o sobrenatural. Certo. Essa é a diferença. Ele vai ver o sobrenatural. O que é ver o sobrenatural? Ver algumas coisas acontecer que não estavam no plano dele. Então ele vai ver o agir de Deus a se manifestar. E obviamente vai saber que é um sinal Que é o de sinal Deus. de Deus, porque ele crê, ele busca, ele acredita, ele vai ver a mão de Deus sobre os seus planos. Mas aquele que não crê, segue o princípio, trabalha, Correto. estuda, empreenda e foca-te naquilo que quer. Correto, certo. Profetisa, vamos falar um pouquinho agora sobre família, propósito e chamado. Diga-me lá, eu sei que lidera a igreja lá em Lisboa e tem a igreja aqui também em Angola. Como é que consegue equilibrar a família, chamado, vida emocional, sem perder-se, ou sem perder em meio do ministério, em meio da unção? Como é que consegue conciliar essas coisas? Olha, o que eu posso dizer enquanto a isso é mesmo quando Deus te chama, para eu que sou uma mulher que multifunções, né? Eu consigo saber que é mesmo a mão de Deus. É mesmo a mão de Deus, porque não é fácil. Não vamos aqui estar a embelezar, não é fácil. Por exemplo, eu estar aqui e estar distante da minha família, mesmo que a relação é a mais santa possível, vai ter quê? Vai ter desaboros, vai ter quê? Tristeza, vai ter coisas que eu como mãe devia estar a fazer. Por exemplo, eu estou aqui. E os meus 3 filhos estão em Lisboa, Portugal. Eu não tenho filhos adultos, meus filhos têm 14 anos, gêmeos, e tenho uma de 6 anos. Claro que eu estou ausente. Então, existe aí uma lacuna de mãe que tinha que estar lá, que devia estar a cozinhar, que devia estar a orientar. Mas quando eu me entreguei a Cristo, a primeira coisa que eu disse é que Ele cuida das minhas coisas. Quando eu for fazer as coisas dele, que Ele cuida das minhas. Porque eu não posso estar em Angola, fazer o estudo bíblico e a servir a obra dele, atender pessoas que eu não conheço, falar com pessoas que eu não conheço, orar para pessoas que eu não conheço, ajudar para pessoas que eu não conheço, né? E perder as minhas coisas, os meus filhos e tudo isso. Claro que isso não pode ter, eu já ouvi e sei histórias de grandes homens e mulheres de Deus que focaram-se muito naquilo que era o seu chamado, né? Que é servir a Deus para todas as nações, que acabaram de perder a casa, perder a família. Como eu, graças a Deus, eu sou profeta, então algumas coisas Deus mesmo me orienta. Aqui está mal, chegou o momento, tens que te recolher, tens que cuidar dos teus filhos. Até aqui, porque eu para vir para Angola, nesse tempo que vim para Angola, eu tive que pedir permissão a Deus, porque outras vezes já vim fazer coisas que eu vim fazer dessa vez e não consegui. Porque que não era a vontade de Deus, não estava no propósito de Deus, era a minha própria vontade. Certo. Mas dessa vez tive que sentar, tive que orar, ajoelhar e dizer, Senhor, se é a tua vontade que eu vou em Angola, diga-me. Porque o meu projeto em Angola é esse, é fazer isso, fazer isso. Se o Senhor está comigo, diga-me. E ele disse, eis-me aqui, tu podes ir. E eu vim, graças a Deus, correu tudo bem, consegui realizar as coisas que eu queria realizar. Amém, Mas amém. que é fácil, não é fácil se Não é dizer que é fácil, não é fácil. Mas tem muita gente que consegue, por exemplo, eu oro, faço o trabalho da obra de Deus. Estudava, que terminei agora, né? Formei agora. Uau. E ainda trabalho. É uma pessoa que não sei quantas existem no mundo, né? Certo. Mas eu acho que isso é uma competência também, uma qualidade que Deus me deu, né? Mas também é um defeito, porque nem todo mundo gosta de uma mulher assim, nem todas as pessoas gostam também de uma mulher que sabe fazer as coisas, que sabe se mexer. Mas isso é uma identidade própria, porque eu não gosto de ajuda, eu não gosto de depender de nada, nem depender de ninguém. E as Certo. mulheres que dependem do marido, isso é um luxo, né? Isso é um luxo. Certo. E eu também gostaria de ser essa dependente 100%, mas a minha personalidade própria não me permite ser assim, porque eu desde miúda comecei a arranjar soluções para resolver problemas internos familiares. E aí eu fiquei com essa capacidade de trabalho, de empreender, de fazer
um pouco fazer acontecer. Eu não espero que ninguém faça nada por mim. Certo. Esse o servo conhece, quando alguém me oferece algo, eu admiro, porque não é hábito. Eu não cresci a me presentear, eu não cresci a me oferecer, a me fazer encalçar, eu não cresci assim. Eu cresci aí atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, e graças a Deus, até agora, que essa idade, quem me conhece, pelo menos não consegue apontar um dedo a mim com negativo, né, nesse aspecto, porque eu fiz, eu ajudei, se ela está assim, se ela tem isso. Graças a Deus. Então, eu louvo a Deus por ter me dado esse dom de saber me virar sem esperar nada de ninguém. Uau, uau, muito bom. Profetisa, digamos lá, qual é o erro mais comum que tu vês nas famílias cristãs cometendo hoje e que abrem brechas espirituais, Erros. certo? A Bíblia diz que nós todos somos pecadores, né? E Certo. aquele que diz que não tem pecado é um É mentiroso. mentiroso. Então, nós pecamos consciente e inconscientemente. O que eu acho que a sociedade nesse tempo está é as doutrinas, né? As doutrinas. Um acha que a doutrina dele é melhor que a outra, um acha que o pastor dele é melhor, um acha que o pastor do outro é o mentiroso, o dele é o verdadeiro. E isso é uma situação que separa o corpo de Cristo, porque Deus é só um, Jesus é só um. E então, qual é o nosso erro das famílias? As doutrinas, é, é adoração ao homem, né? Adoração aos homens. Certo. Os homens de Deus agora, nessa sociedade que é a minha, nessa minha geração, eles querem ser adorados, eles querem ser servidos, eles querem ser presenteados. E isso, a mim, pessoalmente e particularmente, é uma coisa que eu acho que é um erro, um pecado, porque nós somos servos, nós somos chamados para servir, não para ser servido. A Bíblia diz que aquele que quer ser grande Tem que serve. ser E o que quer ser ainda maior ainda, seja escravo. escravo. Então, nós temos que ser escravo. Escravo de quem? Daqueles que Deus nos mandou servir. Nós é que temos que servir o povo. Só que agora as coisas estão a mudar. O servo quer ser servido. Tem que Certo. lhe pegar na pasta, tem que pegar a Bíblia, tem que lhe pegar no blazer, tem que lhe abrir a porta, tem que lhe pôr o tapete, tem que lhe dar o dinheiro para ele comer, para ele É. vestir, para ele pagar um táxi, Uau, para ele viajar. É uau. uma coisa que a mim na minha cabeça não encaixa. Já. Como é que um ser humano, só porque tem um dom, um chamado, aproveita disso para ele próprio, para a vida dele, para de trabalhar, para de estudar, Tá? e só depende daqueles que ele devia servir. Não, ele próprio é servido. Isso para mim não faz muito sentido. É uma coisa que eu reprovo e não faço e não espero um dia ter esse tipo de erro ou pecado. Uau, uau, muito bom. E que conselho darias para mulheres e homens que querem servir a Deus sem perder a sua casa, sem perder a sua família? É ter um equilíbrio. A Bíblia fala sobre equilíbrio. Nós temos que equilibrar as coisas. Não podemos negligenciar a nossa casa, né? Porque uma casa que está construída na areia, ela destrói. O que é destruir na areia? Você pode ser um bom pregador, uma boa pregadora para a rua, para o povo e tal, mas você ser um exemplo dentro de casa. A nossa luta é estar semelhante a Cristo. Certo. Então, é se assemelhar a Ele. Nós todos crescemos, tem pessoas assim como eu que se converteu adulta. Claro que tem erros, tem Yes. falhas, tem deficiências no crescimento entre família. Por exemplo, assim, a minha mãe usava muitas expressões de ofensas. E uma criança a crescer com isso até os 15, 18 anos. Sem querer também falar, eu falava também muito isso na brincadeira. Então, mas nós temos que, se formos chamados, nós temos que estar semelhante a Cristo, é tentar se ajustar àquilo que é o modelo de De Cristo. Cristo. Nós temos que tentar, é um esforço que nós temos que fazer. Não é fácil, porque se você se converteu com 30 anos, imagina as coisas que você aprendeu desde 1 ano até os 30. Certo. Aquilo é se moldar, é ir se moldar. Não vai ser também de repente. Por exemplo, eu se encontro com pessoas que falam, profetiza bem simples, afinal.
Eu falo, era para não ser simples, não entendam isso, mas isso é já a minha personalidade. Eu Certo. posso estar bonita, mas a quem conversar comigo vai, meu Deus, nem parece que eu estava com uma profetisa, não sei o quê. Mas às vezes entendo que já à frente das pessoas tenho que ficar assim, ter Certo, mais algumas coisa. etiquetas, algumas. Isso a mim me complica, porque Deus nos quer natural. Só que Certo, aquilo que é mau, nós devemos é mudar, transformar. certo, Ah, certo. Uau, muito bom, muito bom. Fetiza, vamos agora entrar num bloco onde vamos falar sobre negócios, finanças e visão. uhum. E o que eu queria primeiro saber, que Deus se importa com negócios? Primeira pergunta, Deus se importa com negócios? Como tu entendes o papel da fé no processo de empreender? Bem, o Filho de Deus, ele foi capacitado para tudo. Nós estamos num tempo que nós pregamos para os outros serem ricos, mas não podemos falar de nós próprios, né? Certo, Mas Salomão, ele diz assim, aquele que quer ser bem-sucedido, né? Ele não pode ser preguiçoso, logo ele tem que trabalhar. Quer dizer que Deus já se preocupa com finanças. certo, Deus se preocupa com finanças. Então, se você é filho e semelhança de Deus, o ouro e a prata, quem fez ele? Então, se você está a servir a Deus em espírito e em verdade, e você tem dons, como eu tenho, de trabalhar, de empreender, por que que eu não vou fazer? Só que agora essa sociedade olha mal, sou um servo de Deus, é pregador e tem mais um negócio, não sei como é que ele vem, mas eu acho que aqui em Angola ainda vem isso, uma como um coisa assim, tabu, um tabu, uma ameaça, uma coisa assim estranha, mas não tem nada de estranho. Até que você fica a servir o Senhor a 100%, né? E você tem dons e habilidades empresariais, por que você não vai usar? certo, Se você ganhar no teu trabalho, no teu negócio ganhar, será que o reino de Deus não vai se beneficiar? Será que não vai ser um, um empreendedor para o reino, um doador, um abençoador? Isso é com o quê? Isso é com finanças. Não há problema nenhum uma pessoa que ora muito também ser rico. Não tem certo, problema nenhum. Não tem nenhum problema nenhum um servo de Deus e tem dons que ele queira desenvolver. Claro que quando Deus te chama para a totalidade, que eu acho que é o meu caso, para a totalidade de servir a obra, claro que ele não vai querer dividir o teu tempo. Ele vai te acrescentar cada vez mais trabalho no reino, para que você fique 100% a servir o reino. servir o reino. Mas aí a Bíblia diz que o próprio Deus é que vai já cuidar de ti. Mas enquanto ainda não me chegou esse tempo, nessa hora, e também ainda não houve essa orientação, para de trabalhar, eu vou continuar a trabalhar. Certo, certo, Porque a obra tem muito trabalho, mas a obra dá muito trabalho quando já está grande. Agora, a obra que está a nascer, a obra que é um bebê, a obra que é adolescente, e você ainda tem tempo de sobra para trabalhar, para empreender, não vais fazer por quê? É honesto, o trabalho é honesto. Salomão ainda diz aí em Provérbios que você deve fazer bons negócios e diversificar eles. Então, certo, isso não é um homem de Deus que falou. Não é, por acaso não certo. é o homem Mas o sábio, mais sábio da que já Bíblia. Por passou, acaso não é o filho de um rei que falou isso. Então, certo, para mim, não vejo problema nenhum. Mas nós somos angolanos e africanos, às vezes existe um tabu. E talvez também por falta de exercício da leitura da Bíblia. certo, uau. E nos negócios, quais são os princípios bíblicos que um cristão nunca pode ignorar, quer seja ao trabalhar, ou ao vender, ou ao liderar? O que eu aplico e o que é correto, o que é bíblico, é honestidade. É honestidade. Se você está a trabalhar e és um filho de Deus, um crente, né? Você, claro que você vai atrás de lucros, mas você não pode ir num lucro que é o ponto de se classificar como um roubo. Você vai entender? O que eu acredito. Acho que fez entender, ou não? Certo, entendi sim. E também o crente, tem uma parte que o crente não gosta muito, né? Mas que eu acho que é bom aplicar no seu princípio como trabalhador e empreender. É a 10ª parte mesmo de Deus. Isso é difícil. É difícil. Até tu entenderes bem, é mesmo difícil.
Mas uma vez que tu entendes isso, dispara, as finanças disparam, os negócios disparam, e a tua ligação com Deus, daquele Deus que age, você consegue ver, porque a Bíblia diz, faz prova de mim, né? Quando você é um dizimista fiel, um ofertante fiel, ele te diz, depois faz prova de mim. Então você tem a quem ir pedir, tem quem cobrar. Mas isso não é para todos. Tem pastor que tem dificuldade ele próprio aplicar isso na vida dele. Certo. Então, imagina quem não tem Quem não tem conhecimento. É conhecimento. difícil. Eu digo assim, todo mundo tem que ser o seu tempo de entender. O teu tempo de entender. Eu já fui dizimista fiel, já fui dizimista que não cumpri. Então, eu consigo compreender quando a Entender? pessoa está nessa confusão mental de entender se isso vou dar a Deus ou vou dar então no pastor. Não estou a entender bem. Essa é a confusão que existe, mas isso é bíblico. Certo. Quem entende os segredos da prosperidade, Dada. aplica. Quem não entende, vai continuar na mesma vida. Certo. Pelo que eu conheço a profetisa, além de uma mulher espiritual, cheia de fé, é alguém que também empreende, é alguém que se move, é alguém que não consegue ficar parada. Uhum. É Ou verdade. seja, recebeste uma direção profética sobre negócios que virou testemunho, ou seja, já tiveste uma direção, uma relação sobre negócios. Eu acho que isso é, é um dom que eu nasci com ele. Porque nesse tempo, Deus não me fala nada para montar nada. Certo. Entendes? Porque Deus não quer me dividir mais com nada do que eu já fazia antes. Antes. Se eu te dizer que Deus me deu uma profecia para empreender na área tal e vou ter muito sucesso, estaria mentindo. Nesse tempo, o Senhor não me dá orientação para empreendimento. Porém, Deus sabe que eu ainda tenho tempo e eu tenho talento. Certo. E também ele me deu a profecia que ele me deu é que onde eu colocar a minha mão, aquilo vai florescer. Amém, E o que amém. então que tem acontecido desde o ano passado que eu vim aqui, né? Aonde eu coloco a mão para fazer alguma coisa funciona, seja aquilo meu ou não, funciona. Amém. Então, pronto, a Amém. profecia de Deus é que onde eu colocar a minha mão, aquilo vai florescer. Nesse momento, eu estou só me deram um objetivo de montar um novo negócio em Angola, em Luanda, que é inovador. Certo. Na nível de corretores de imóveis, Corretagem de mas imóveis. um modelo diferente, que é de hospedagem curta duração. Certo. Eu criei o negócio do zero, até a carteira de cliente também criei do zero, e tem sido uma benção, Uau, né? Agora uau. vou entregar o projeto, no dono do projeto, porém criei, também montei o projeto para mim, Uau, né? uau. Para mim Que própria, bom. fui pilota do projeto, funcionou, está dar certo para os donos do projeto, e eu vi que é um modelo que eu é que criei, eu é que montei, fiz acontecer, por que não fazer isso para mim? Também fiz no meu imóvel e tem corrido bem, graças a Deus. Uau, glória a Deus. Amém. Uau, uau. Yeah. Ou seja, a profetisa replicou o modelo de negócio que esteve a gerir, Yeah. agora tem um idêntico. Yeah. Uau, uau, Yeah. glória E a tem dado Deus. certo, graças a Deus. Isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, sobre o ministério profético, que eu sei que o ministério da profetisa é profético, como funciona o teu processo no espírito para ouvir Deus antes de entregar uma profecia para alguém? Antes quando eu era nova, né, quando chamado, eu pensava assim, uau, tenho que ficar fechada 2, 3 horas a orar, 3 dias, e depois vou no culto, Deus vai me mostrar, vou falar. Mas Deus me mostrou que Ele está comigo, né? Eu, por Amém. exemplo, posso estar aqui e Deus me mandar falar algo para o servo e eu vou ter que abrir a boca, vou ter que falar, mas eu antes pensava que eu tinha que ter momentos especiais para que ele pudesse falar. Claro que há momentos que você tem, quando precisa muito ouvir a uma resposta de Deus, você tem que fazer um trabalho, tem que fazer um jejum, tem que fazer umas renúncias, tem que estar fechado para ouvir aquela resposta urgente. Mas o profeta, ele anda conforme Deus quer. E ele abre a boca aonde Deus quiser.
Por exemplo, eu certo. já fui no colégio da minha filha em Portugal buscar a minha filha. Nem tinha orado, nem tinha nada. Tinha acabado de acordar, peguei a minha filha e levei no colégio. Cheguei lá para conhecer o colégio. A senhora apresentou-me, era a diretora. E quando eu ia sentar para fechar a inscrição, Deus mandou uma palavra para a senhora e era brasileira. Eu nem conhecia nada da senhora, nem nunca vi na minha vida. Eu comecei a falar Uau, coisas da vida dela, desde que o tempo que ela estava no Brasil até o tempo que ela estava em Angola. E aquilo foi muito emocionante. Eu estava a tremer. Eu pensei, meu Deus, o que ela vai dizer de mim? Meu Deus, vai chamar a polícia, vai. Mas Deus uau, foi tão fiel, porque aquilo foi muito intenso. E eu estava acompanhada. E eu só consegui entender, uau, foi Deus que falou. Quando ela começou a dizer isso tudo é verdade, está a acontecer isso, é minha filha aqui, aquilo que Deus falou. E tiramos fotos, gravamos tudo isso. uau, Olha, foi impactante. E é assim que Deus trabalha com cada profeta, Deus tem a sua maneira própria de agir. certo. Eu, por exemplo, você não vai me pedir profecia, eu vou te dar profecia. Eu vou dizer, meu irmão, não é profecia. Se Deus não falou nada, Deus já abençoe só. Queres uma palavra? Eu te oriento a Bíblia. Porque eu não agrado as pessoas, eu não agrado os Certo, homens. Né? O servo sabe que às vezes eu chego na igreja, eu falo a palavra. Se certo. Deus não me mandar falar da vida de ninguém, eu Ninguém, não tenho. Não há palavra, a não há palavra está palavra. aqui, essa é a melhor profecia. Então, eu cumpro, eu tento cumprir na íntegra mesmo aquilo que Deus me chamou para Para fazer. fazer. Porque eu sei que quando Deus me abre a boca em profecia para alguém, Ele vai falar simplesmente a verdade, o que é real, e o que Deus falar é o que vai acontecer. Eu Certo. não vou embelezar a história. Então, eu não preciso me afirmar como profetiza para que eu tenha títulos, porque isso já me deu tanto alegria como também já me deu várias Olha, tristezas, já me trouxe tristeza. problemas, porque não falei também acerca daquilo que a pessoa estava à espera, falei aquilo que Deus quer. O profeta não fala aquilo que ele quer. Uau, Se você vê um profeta que está a falar só coisa que quer que para te agradar, você tem que avaliar, a Bíblia diz que você tem que avaliar essa profecia. certo. Porque ele pode te dizer tantas coisas lindas, maravilhosas, mas aquilo não está vindo de Deus, está vindo da vontade dele, dos interesses dele, da vontade dele, e não vai acontecer. Mas o Certo. profeta tem autoridade para abençoar e amaldiçoar. Por exemplo, eu posso orar para ti, hein? Como profeta, como autoridade de profeta, abençoar o servo Certo. como profeta, mas não estou a falar a profecia de Deus. É a profecia, como servo eu tenho autoridade Certo. de Uau. abençoar e amaldiçoar. Então, se eu abençoar o servo como profeta, aquilo é válido no mundo espiritual. E o que eu disser vai acontecer, ou pode acontecer. Certo. Certo. Mas não é que naquele dia Deus mandou a profecia, aquilo fui eu que tenho autoridade como profeta, abençoe a tua vida, abençoe o teu negócio, abençoe a tua família. Mas não é que Deus me disse para te, o que está a falar agora para te abençoar. Não, aquele é o profeta que tem autoridade para fazer também essas coisas. Mas a profecia vem de Deus, não vem dos homens. Uau, muito bom, muito bom. E o que tu dirias para quem duvida ou teme o ministério profético? Para aquelas pessoas que não conhecem, temem, o que a profetisa recomenda? É a leitura da palavra. A palavra está em Jeremias, a palavra está em Gênesis. A palavra tem esclarecimentos como é que um profeta nasce, como é que ele é criado e para que ele é criado. Qualquer pessoa que você vê que às vezes não é dúvida, às vezes é falta de conhecimento. Conhecimento. Eu, pessoalmente, eu cresci, eu não gostava de profetas. Eu também não gostava que me profetizassem. Entende? Era o conhecimento que eu não tinha. Eu não gostava, porque eu também não gosto de saber o que vai me acontecer. Hoje, mesmo agora, eu tenho minhas questões. Eu Certo. raramente entro no secreto para Deus me responder, porque isso dá muita ansiedade. Então, o que que antes eu não gostava, por acaso já tive situações que me apresentaram um profeta e tal. Eu não gostava muito dessas experiências. E há pessoas que não gostam muito dessas experiências e outras que não acreditam, mas as que não acreditam, você abre a Bíblia, abre a palavra e esclarece que existe profeta, existe profetisas e Deus, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento, existem essas histórias. E eles são reais e ainda estão aqui nesse mundo e Deus até agora faz profeta e faz profetizas.
É Certo. simples. Uau, uau, muito bom. E qual é o desafio de carregar um manto profético nos dias de hoje? Profetiza. Se você ver um profeta muito alegre, você já vê que aí é um problema. Como Sim. assim, profetiza? Porque ser profeta é uma coisa com uma grande responsabilidade. Estabilidade, certo. E uma coisa que também dá medo e dá receio. Se você vê um profeta muito alegre, está a gostar muito de ser chamado de Profeta. profeta, profeta, o profeta me revela, me profetiza. Aí alguma coisa você tem que ter atenção. Tem profeta e tem profetadas. Há Certo, profeta que receberam o título de profeta pelos homens. certo, Foram certo, buscar ajudas para ser profeta. E abram a boca consoante os espíritos que eles foram buscar. Né? Porque um verdadeiro profeta, ele tem receio de ser chamado toda hora de profeta. E tem receio de Deus também lhe abrir a boca. certo. Porque ainda foi mês, esse ano ainda, que Deus me abriu a boca em profecia para falar de umas situações acerca de situações da minha família, que as pessoas ficaram revoltadas. Mentira, não é verdade, não sei o quê, mas depois, como Deus e a sua palavra é uma coisa só, ele não muda. Se você ficou chateado com a profecia ou não ficou chateado, se gostaste ou não gostaste, se a profecia é de Deus, os resultados vão aparecer. Certo. E hoje as pessoas estão aí tão alegres porque o resultado apareceu. Chocaram-se, né? Uma revelação que você quer esconder uma coisa e Deus de repente mostra, a Mostra. pessoa fica um pouco desarrumada, desconfortável, mas depois daquilo, quando acontece, você vê que não, verdadeiramente eu estou diante de um profeta. Mas não é uma coisa que eu fico alegre. É Certo. uma coisa, porque quando me ligam, profetiza, eu falo já, meu Deus, está à espera de profecia, meu Deus. Uau, Eu uau. consigo a profecia, eu não produzo profecia. Sim, Eu não certo, produzo profecia. certo, Você me liga a alguma situação, eu, na qualidade de profeta, eu tenho autoridade através da palavra para te orientar. Mas certo. pode ser que durante aquela conversa Deus não vai me falar nada. Nada. Eu vou ter que te aconselhar com o meu conhecimento do problema, com a manta espiritual Uau, de sábia que Deus me deu. certo. Eu consigo orientar todo mundo. Até agora não tem. Eu vestida com manto profético ou com manto só de serva, sem profecia. Pelo menos não tem ninguém que me trouxe uma situação na qual eu não consegui aconselhar. Né? Uau, Mas esse glória é a um manto que Deus, Deus te dá. É que aquele Deus que te dá. Salomão foi orar diante do Senhor. E o Senhor respondeu: pede o que tu quiseres. Ele disse: eu só quero o quê? Sabedoria. Sabedoria, Então, essa é uma conhecimento. sabedoria diferente, a parte também que Deus me deu, diante das situações que eu venho, né, apresentar nessa caminhada. Certo, uau, uau, que bom, que bom. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a disciplina, caráter e crescimento. Ou seja, qual é a disciplina espiritual mais sustentada na tua vida hoje? Ou seja, qual é a disciplina espiritual que sustenta o teu processo hoje? Para manter esse contato, manter essa ligação espiritual acesa com Deus. É renúncias, 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 renúncias. Porque o pecado te afasta de Deus. O certo? pecado te tira a autoridade. O pecado faz com que você não ouve a voz de Deus audivelmente. Certo, Então, um dos caráteres do servo de Deus é se afastar mesmo do pecado. É caráter, um caráter que o servo tem que ter. É lutar com o pecado. Porque certo, a carne, a Bíblia diz no livro de Paulo disse uma vez que aquilo que eu não queria é aquilo que eu faço. Tá vendo? certo, A carne luta toda hora com o espírito. correto, O que era bom que ele queria fazer, não fazia. E o que era mal é que acabava fazendo. Não é com as pessoas, é acerca dele próprio, do certo, caráter, da personalidade, do comportamento. Então, nós somos feitos de carne, o espírito. certo, Então, a nossa carne está em constante batalha. certo, Por certo, exemplo, você quer dormir, você precisa orar, mas você quer dormir. certo,
Isso Você tem que acontece jejuar, muito. você tem que ter que comer. Certo. Então, imagina se você for um servo que andaste no mundo, nas discotecas, nas bebidas, nos vícios de homem ou de mulher. Você tem que dominar a tua carne. Certo. E uma maneira simples e objetiva que eu costumo dizer, se você já é viciado em droga, você não pode ir mais no sítio da droga. Certo. Aquilo você não vai conseguir, ninguém consegue enfrentar o pecado de olho a olho e sair de lá limpo. Vais enfrentar hoje, amanhã Certo. vais cair. Amanhã cai. Então, o que é que eu costumo a falar e a fazer? É afastar. É afastar-se. Você já sabe qual é a tua queda. Aqui todo mundo sabe qual é a sua queda. Certo. Você já sabe que o meu problema é esse. Esse. Então, não vai de cara no teu problema, porque vais cair. Correto. O pecado é para fugir. É para fugir. Costuma, eu já estou convertida, posso ir na discoteca não me faz nada, cigarro não me faz nada, bebida não te faz. É mentira! Vais beber, vais ficar bêbado, mas vais cair. Vais beber, mas vais dançar mesmo até no chão de novo. Uau. E se tiver alguém, vai te tirar mesmo foto, vai ver. Esse se converteu, é mentira. Quer dizer, estragaste tudo aquilo. Certo. Então, hoje eu sou amiga de quatro paredes. Sou Uau. amiga de quatro paredes. Quando eu estou em Angola, se não estou na igreja, se não estou a trabalhar, eu estou dentro de casa em quatro paredes. Na internet, nos livros, na Bíblia. É blindar. Se eu quiser sair em algum lugar, eu escolho já. Já escolho, não. Esse restaurante para mim não dá. Tem música tal, tem pessoas a dançar. Eu vou para um hotel que é uma coisa tranquila, Tranquila. tem lá o lazer, tem Certo. lá a Coca-Cola que eu gosto, vai ter uma comida que eu gosto. Escolho sítios que não me agridem mais. Eu nunca fui de bebida, eu nunca fui de álcool, não sei o quê. Mas eu gostava de dançar. Então, onde tem já danças e não sei o quê, eu não posso estar lá, nem para me verem. Certo. Certo. Imagina que vai lá um irmão que te conhece como servo, como serva, e você só está comendo o teu prato, mas já está naquele não, batuque do tum. Também está aqui conosco. Então, Uau. até os sítios você tem que medir. Tem que medir. Tem que medir. É o que eu tenho feito nesses últimos anos. Correto. Uau. Muito bom. E profetiza, diga-nos lá, qual é a área da vida que um cristão precisa tratar urgente antes de pedir promessas e vitórias? Isso é ter intimidade com Deus. Certo. A intimidade vai te levar ao conhecimento do que é Deus. E a intimidade vai te levar à orientação daquilo que tu estás a pedir. A Bíblia diz o seguinte: orai, pedi e não recebei, por quê? Porque pedi Pedir mal. mal. Até para pedir, você tem que saber pedir. Você é solteira, você vai pedir marido da outra. Como é que isso dá? Esse pedido se enquadra onde? Naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é o correto, naquilo que é o justo, se enquadra? Não se enquadra. Certo. Estás a entender? Até para pedir, você tem que pedir bem. Pedir bem. E tem que pedir aqueles pedidos que está alinhado ao propósito de De Deus. Deus. Coisas justas, honestas, sinceras e que são para ti. Outra coisa que não é para nós. Vais pedir mesmo 10 anos. Eu orei muito tempo com muita gente a pedirem muita coisa que não receberam até hoje. Eu próprio também já orei muita coisa que não recebi até hoje. Uau. Então, você tem que conhecer a Deus e entender que o não de Deus, às vezes também é resposta. Certo. O não Certo. de Deus é livramento É também. livramento. E você vai entender isso como, por exemplo, eu tenho pedido a Deus uma situação que Deus já me deu 3 não, por exemplo. Eu tenho que entender que esses 3 não, nesse tempo, nesse momento, é para meu cuidado, é para minha autoproteção. Certo. Porque se for um sim, eu posso bater com a cara na parede, estragar aquilo que Deus já está construindo comigo, que eu sou o chamado, o ministério, o legado. Certo. Ou quero entrar para um determinado país que Deus está dizendo ainda não. Ainda não. Certo. E eu estou a ter que entender que esses não é para que eu não deixe tudo que eu já estou a tentar, que eu estou a construir ao longo desse caminho. Então, os não de Deus, o cristão não gosta de ouvir não. O cristão não gosta de ouvir não. Mesmo quando procuram um profeta, eles querem que o profeta fala tudo sim, tudo o que vai acontecer. O não de Deus também é resposta. E às vezes também é bênção, às vezes também é livramento. Porque Uau. às vezes o não é definitivo, é só espera mais um pouco. Ou não é o momento, ou não é essa a oportunidade. Aguarda. Uau. Certo. Ele tem mesmo comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É, comunhão com Deus. E o que é que mantém
a fé da profetisa acesa, mesmo em dias de guerra, mesmo em dias de batalha espiritual. Eu já não tenho onde ir. Eu só tenho que acreditar em Deus e ponto. E a minha fé vem de onde eu saí. A minha fé vem das situações que eu passei, que eu venci. E que não teve homem físico assim que ajudou. Houve mesmo um sobrenatural de Deus. Por isso é que eu acredito que Ele, além da palavra confirmar, eu tenho testemunho que Ele é real. Né? Porque se eu estou numa cama do hospital que tinha dias para morrer e eu saio dali boa e estou aqui hoje para falar. Então esse Deus que me levantou de uma cama, que me disse que eu sou profeta, que me deu um propósito nessa vida, que era um propósito que não tinha nada a ver com as minhas vontades. Então, esse Deus é grande, é tudo o que eu preciso, é suficiente. Pode me faltar tudo, pode não me faltar nada. Deus sempre será Deus na minha vida. Amém. Aconteça o que acontecer. Sim. Amém, amém. Ótimo, ótimo. Não tem outro lugar para ir. É Não, eu ir. não tenho outro lugar para ir. Tem pessoas que têm Uau. opções, eu não tenho mais opção. Uau, Porque todas as opções ele me levou no caminho dele. o Então, caminho eu dele. tive que aceitar e hoje já fico mais à vontade, já durmo. Porque até os meus sonhos, os meus sonhos eram difíceis, os meus sonhos eram inalcançáveis. Certo. Tudo que eu queria sem Deus estragou-se, destruiu-se. Destruiu-se. E desde que eu aceitei o chamado, porque eu já era da igreja há muito tempo, mas desde que eu aceitei o meu chamado, como ele me desenhou e disse que era, e hoje se confirma porque estou aqui, né? Uau. E tenho feito o que tenho feito. Nada mais na minha vida falhou. E quando falho, eu entendo logo que aquilo é o preparo de Deus, aquilo é Deus a fazer com que não funcione neste momento. E eu recebo o sim e o não de Deus com a maior leveza, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. O que a Bíblia diz que Deus, Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor para nós. E tudo que acontece, se nós dependemos dEle, ainda que agora choremos, é o bem para nós. É preciso você ter maturidade espiritual para perceber isso. É preciso ter uma fé inabalável, que é a minha. Uau. Mas uau. Ele é fiel. Amém. Deus é fiel, sim. Profetiza, agora eu gostaria de fazer algumas perguntas futurísticas para a nossa geração. Que mensagem tu tens para esta geração? Esta geração, estou a falar aos jovens, a adultos, homens e mulheres, que está perdida entre redes sociais, ansiedade e falta de propósito. Qual é o conselho que tu deixas para... Não se basear na vida do outro. O que está a levar muito a juventude na frustração, depressão e crises de ansiedade? É ficar a pensar que a internet é a vida da pessoa. Uau, uau. Isso vai te fazer sentir que a vida do outro está melhor que a tua. E não é isso. A vida das pessoas não é dentro de um restaurante. A vida das pessoas não é dentro de umas festas e umas taças de champanhe. Uau. A vida não é isso. Então, a rede social é um plataforma de personagens. Monta-se personagem. Monta-se. Certo. E se você que está a ver uma personagem acreditar que a vida da pessoa é assim e achar que a tua vida não é boa, quer dizer que você já deixou de fazer sentido. O que você tem que ser realista, você tem que se projetar para um futuro, se preparar para um futuro como jovem. Por exemplo, todo mundo agora diz, vou fazer negócio, não vou estudar. Não, não. Fazer negócio, eu já fiz negócio. Hoje eu entendo que se você tem tempo de juntar as duas coisas, faça. Porque o estudo nunca vai ser desvantagem para ti. O negócio hoje você faz, amanhã muda, depois desiste, depois volta. Mas a escola é uma base boa. Você vai ter a intelectualidade necessária para lidar com os assuntos. Vai entender sobre o teu negócio mais do que nunca. Certo. Então, a juventude hoje está muito a deixar de estudar. A juventude está a deixar de estudar muito cedo. Certo. Isso é um ponto negativo, porque está-se a criar a narrativa que a escola em Angola não dá para nada. A escola em Angola dá para... Não dá. A escola em Angola, a escola não é para Angola. A escola é para ti.
O Certo. desenvolvimento é para ti, o aprendizado é quê? É para ti, para não, ti. não só para a sociedade. Você pode estudar e empreender e nunca trabalhar para ninguém e ser um grande empresário, mas você também vai ter autonomia. É Certo. diferente um empresário que estudou e um que não estudou. Há diferença, há assuntos que você vai dominar melhor. Então, quem puder estudar, esse é o meu conselho. Quem puder estudar ou voltar a estudar, que eu também tive que fazer esse recuo e essa volta. Certo. E é por isso que hoje posso falar isso com autoridade e domínio e testemunho. Certo. Quem puder voltar a estudar, estude. Mas qual é o estudo? Você pode estudar. Agora não precisa só ter o estudo formal. Tem um estudo, o profissional, que você está numa área e você estuda aquilo e domina aquilo. Você estudou, ali vai ter diploma, ali vai ter conhecimento e aquilo você vai fazer a tua vida. Então, quem puder estudar, estude. Uau, muito bom, muito bom. E a outra pergunta, se tu pudesse entregar uma única profecia hoje para quem está nos ouvindo, qual seria? É que Cristo é o Senhor. E se nós ficarmos dependentes de Cristo, tudo aquilo que é os nossos sonhos, objetivos e planos vai se concretizar. Então a profecia é buscar a Deus como Senhor e Salvador e você vai ver a tua vida a brilhar, eu costumo dizer a brilhar, porque Cristo te dá um brilho diferente, te dá um propósito que você não tinha sem Cristo, te dá um caminho a seguir e pode te transformar mesmo, né? Além que ele transforma os teus pecados mais brancos do que neve. Quer dizer, você pode ter os pecados, os piores pecados do mundo, mas quando você se entregar a Cristo, aqueles pecados vão se transformar aqui, brancos como a neve. E ele vai dizer ainda que eu já não me lembro. As pessoas podem lembrar que você fez aquilo, fez tal coisa, mas em Cristo ele já esqueceu e ele te transformou em uma nova criatura. Como sendo uma nova criatura, você não vai poder nascer de novo no ventre da tua mãe, mas em Cristo você se torna quê? Uma nova criatura. E se tornas uma nova criatura, você também tem novos sonhos, novos projetos, novas expectativas. Ele muda o teu nome, muda a tua história, muda o teu endereço. Uau! Eu posso te dizer que ele faz tudo. Amém, amém. Boas. E profetiza, diga-nos lá. Essa é a que- profecia. O que Deus está prestes a fazer na tua vida, ou seja, na vida daqueles que ouvem este podcast com fé? Talvez a pessoa que vai nos assistir está à procura do Deus que cura. Então, vou te dizer, se estás à procura do Deus que cura, você está no canal certo, na entrevista certa, porque realmente eu sou testemunho do Deus que cura. Não só cura, como Cristo que ressuscita. E se você procura também um propósito de vida, eu também posso dar o testemunho de mim própria, né? Ele me deu um novo propósito de vida, na qual que eu nunca sonhei, nunca pensei, nem tão pouco pedi. Certo. Então, você que vai ver isso, não sei em que momento, pode estar num momento depressivo, eu quero te dizer que esse meu Deus, esse Deus que estamos aqui a falar, ele te tira da depressão, não precisa você depender de médicos, de comprimido, com uma palavra de fé, você crendo, acreditando, você já não vai ser uma pessoa deprimida. Tem pessoas muito decepcionadas, o marido magoou, a mulher magoou, e acham que não precisam mais arranjar parceiro porque já estão com ódio dos parceiros. Mas quando você está em Cristo, você entende que o parceiro é um complemento. Você já tem que estar feliz sozinho, já tem que estar feliz com Cristo. E quem vier é para acrescentar. Você não vai arranjar um parceiro para te fazer feliz. Isso é uma ideia mal que nós temos dos relacionamentos e estamos a ficar frustrados com as coisas que acontecem dentro do relacionamento. Porque não é um título de casado ou de casada que vai te fazer ser uma pessoa de respeito. Certo. Você pode ser uma solteira, uma viúva, uma separada de respeito. Não é por isso que você não tem valor. Certo. Então, o outro, você quando vai à procura do outro, não é para ele te dar valor. O valor você já tem em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos dele.
Então Certo. você já tem que se sentir especial, você já tem que se sentir valorizada. E aquele que vier é para te acrescentar. Então você está solteira, levanta-te, Jesus é o Senhor. Boas, boas, glórias, glórias. Ótimo. Profetisa, para finalizar, eu gostaria que a profetisa pudesse fazer uma oração especial para todos aqueles que nos ouvem e nos veem e para todos aqueles que estão aqui conosco. Amém. Nós estamos num país que tem muitas forças espirituais. E isso não fala-se muito porque é um tabu. Há pessoas que não acreditam em demônios, não acreditam em feitiçaria. Porém, eu quero dizer, não posso sair daqui sem dizer que essas coisas existem, né? Eu fui atacada por esse mal, mas Jesus me livrou. Então, a minha mensagem e a minha oração é no Salmos 91, né? Toda ferramenta preparada para ti não prosperará. Amém? Ainda em Mateus ele diz assim, aquilo que ligares no céu será ligado na terra. E aquilo que desligares na terra será desligado também nos céus. Amém. Então, se nesse momento você está a passar por uma batalha, uma luta espiritual, entenda que você tem duas ferramentas. Essas ferramentas são a palavra de Deus. Você não pode ter medo de espíritos, não pode ter medo de bruxos, não pode ter medo de fantasmas, não pode ter medo de forças que te amedrontam, que te fazem não avançar ou que te bloqueiam. Porque você tem a palavra de comando. Você veio para dominar. A Bíblia diz que o homem veio para dominar tudo que está sobre a terra. Então você tem que ter domínio sobre o mal. Você tem que pôr os bruxos no seu devido lugar, os demônios no seu devido lugar, o pecado no seu devido lugar, porque você tem autoridade sobre isso. Então, o Salmo 91 e Mateus 18, aprenda a desligar tudo que é mal. Energias negativas, doenças, solteirismo. Você começa a desligar, eu desligo isso. Tudo que é negativo, você usa o versículo e usa a oração. Tudo que é mal que está aqui na terra, que me atinge, já começa a desligar. Aquilo que você começar a falar, que estou a desligar na terra, as coisas que me prendem, o pecado que me domina, a maldade, o solteirismo, a separação, isso tudo está aqui, está a te prender. Você começa a me desligo e ligo o que está nos céus para a terra. O que é que está nos céus para ti, para a terra? Terra. É felicidade, é paz, é abundância, né? É prosperidade, é tudo que você sabe de Deus, você chama para a terra. Amém? Amém. E isso vai se concretizar em nome de Jesus. Amém. Amém. Profetiza, nós somos gratos por aceitar o nosso convite, antes de mais nada, sabendo como é que a tua agenda é apertada, Amém. mas para dizer que, para os nossos telespectadores, este é um projeto que já está em carteira há um tempo e, na verdade, eu queria fazer ele de uma forma toda bonita, toda organizada, sei lá. Mas está Ou perfeita. seja, Está perfeita. não está como eu queria, ok? Ainda. Ainda. Estará em nome de Mas uma das pessoas que me deu aquele input, aquela garra, é a profetisa. Amém. Ela, quando esteve de viagem, quando viajou em julho, junho, Junho. nós estávamos a Junho, falar junho, sobre junho. isso. E esse projeto já estava prestes a começar a ir. Yeah, Mas ela foi, veio, eu queria, mas eu... Não, ela falou, faz como pode. yeah. É E verdade. graças a Deus, nós estávamos a querer fazer de uma forma, mas nós temos um sítio para fazer. Amém. E isso, para mim, é algo que eu levo comigo. E, profetiza, tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família, Amém. na nossa vida. Eu espero que você continue assim, continua fazendo esse trabalho que tens feito e muito bem, que Deus te use e continues resgatando almas do mundo das trevas Amém. para Cristo, que é o nosso caminho. Amém. Então, espero que Deus esteja contigo sempre, que abençoe a tua família e que, sobretudo, te dê abundância e nada faz faltar. Amém. Amém. Glória a Eu Deus. profetizo que esse será um dos podcasts mais falados em Angola, em nome de Jesus. Amém. Glória Isso a está Deus. mesmo diretamente de Deus, não é minha vontade. Amém. Amém. Então, Glória a Deus. aqui vão receber pessoas que vocês só veem na televisão.
Mas vão estar Amém. aqui para contar a sua história. Isso vai ser falado aqui e nas nações. Amém. E é através disso que o Senhor vai soprar também o teu nome como servo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado.